Olá, queridos amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. São tantas redes associadas a essa TV maravilhosa, várias casas espíritas, que se nós fôssemos relatar aqui, nós íamos perder um pedacinho do nosso programa, e como o tempo já é curto, nós só cumprimentamos assim de modo geral, porque a TV Nova Luz foi criada para iluminar as nossas consciências. E nós somos muito gratos a essa TV que nos permite estudar para crescer. Porque no momento que nós estamos compartilhando conhecimento, nós estamos trazendo para a nossa alma também conhecimentos. E no momento que você, querido amigo, seguidor da nossa TV, você faz perguntas, você interage, você está também nos ajudando a crescer. E se você, então, compartilhar, meu Deus, é muita gratidão que nós temos que ter por todos vocês que nos ajudam. Obrigada a todos, então. E hoje, na tarde de hoje, o Viver e Transformar vai continuar os estudos das parábolas de Jesus, que, conforme Caibar Schutel, são 48 parábolas. E na tarde de hoje, nós vamos falar sobre a parábola do administrador infiel, ou mordomo infiel, tem vários títulos, mas é uma história em que Jesus conta que um determinado homem tinha um administrador dos seus negócios. E aí ele ouviu dizer, os outros foram lhe contar, que esse administrador estava sendo infiel ao seu trabalho, estava gastando mais do que poderia gastar. Então, ele chama o administrador e pede contas. Então, me mostra aí como é que está a situação. Aí ele fala, ai, meu Deus, eu sei dos meus erros, eu sei que eu vou ser demitido. O que fazer, então? Essa pergunta nós vamos deixar para discutir em 3. O que um administrador infiel, o que uma pessoa infiel, o que uma criatura que, ao compreender os seus próprios erros, deve fazer para não perder a chance de continuar no seu trabalho. Vamos lá? Então, primeiro nós vamos ouvir a parábola pela Rosália, para ficar assim bem chutinha, para a gente começar a nossa discussão. Vamos sim, Leila. Olá a todos, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Então, vamos fazer a leitura, da parábola do administrador ou mordomo infiel, que está em Lucas, capítulos 16, versículos 1 a 13. Disse Jesus aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como esbanjador dos seus bens. Chamou e perguntou-lhe: que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, pois já não pode mais ser meu administrador. Disse o administrador consigo: que hei de fazer, já que o meu amo me tira a administração? Não tenho forças para cavar, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for despedido do meu emprego, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu amo, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu amo? Respondeu-lhe ele: 100 cados de azeite. Disse então: toma-te a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E o amo louvou o administrador iníquo por haver procedido sabiamente, porque os filhos deste mundo são mais sábios para com a sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai, amigos, com as riquezas das iniquidades, para que, quando essas vos faltarem, vos recebam ele nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco,
também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou há de unir-se a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É uma parábola, como todas as parábolas de Jesus, a gente pode trazer assim para os dias atuais, né? E pensar um pouquinho o que a gente tem feito com os bens que a gente tem, né? Nos bens que a gente tem administrado. Não só as riquezas materiais, como as riquezas espirituais, né? Quando Jesus diz não se pode servir a dois deuses, ele está se referindo aos deuses, né? Cultuados na época, o Deus, nosso Deus espiritual, e Mamon, que é o Deus mais relacionado à riqueza, né? Esse ter e esse ser devem seguir em harmonia. E essa grande lição da parábola também, né? A gente pensar em como a gente administra, pensar nas nossas noções de justiça, pensar nas nossas noções de igualdade. O que você acha, Sônia? Olá, pessoal. Olá, tudo bem? Estamos todos bem por aí? Eu espero que sim, né? Então, vamos mais uma vez pensar um pouco sobre essas histórias de Jesus, que quer simplesmente nos ensinar um caminho mais fácil para o nosso bem-estar, né? Então, conforme a gente vai utilizando e vai aprendendo, melhor vamos ficando. É interessante, né? Porque quando você fala da parábola em si, que você começa a perguntar como que Jesus fala de uma coisa, então o sujeito vai lá e faz um acordo, e ele era infiel, e aí isso é um exemplo, que exemplo é esse, né? E aí uma das coisas que a gente pode pensar é da questão do uso mesmo, né? Porque, primeiro, Jesus estava falando para quem? Nós já estamos, né, mais uma parábola, e a primeira que nós fizemos, Jesus estava falando para os publicanos e para os fariseus. Então, Jesus estava querendo o quê? Exemplificar o uso dos bens, como você falou, né? Não só dos bens materiais, mas de tudo aquilo que a gente pode utilizar. Inclusive, por isso que ele fala na questão de granjear os amigos, né? E nós estamos fazendo acordos, bons acordos, né, para que nós pudéssemos ser esses administradores bons, né? Porque, no final das contas, veja bem, se a gente remeter à situação lá da história, né, do tempo de Jesus, o que acontecia? Os senhores, Rosália me corrija aí se eu estiver errado, os senhores tinham as terras, né, então eles meio que arrendavam, né, para as outras pessoas, né, e em troca disso, as pessoas tinham que pagar uma certa quantia, que vinha em azeite, enfim, nas coisas que tinham valor na época. Só que elas tinham que pagar muito, né? Tinha uma espécie de juros em cima dessa questão. E aí, o administrador, nesse caso, ele até foi bom, porque pensa por aí, o que você faz hoje com uma negociação em um banco, por exemplo? Você compra alguma coisa e faz um empréstimo, aí perde o emprego, qualquer coisa você não consegue pagar, e aí o que o banco faz com você? Ele te chama para uma conversa e diz assim, olha só, tudo bem, você está me devendo X, eu faço por tanto e você me paga agora, ok? Ok. Bom para o banco que recebe, porque de outro jeito ele não ia receber nem nada, e bom para a pessoa que está devendo, que deixa de ser devedor. Então, vamos olhar esse ponto, né, da questão do acordo. O que é melhor para os dois? Por isso que, de repente, eu fico pensando, o senhor veio e falou assim, você é esperto, hein, administrador? Você fez uma coisa boa, porque talvez eu nem recebesse isso. É que a gente tem a mania de olhar só o lado difícil, o lado complicado, o lado que chama mais atenção, assim, vamos chamar um lado assim, não tão positivo, ou até mesmo negativo, né? O que você acha, Leila?
frase de Jesus é muito relevante quando ele diz: faça amigo nas suas iniquidades. Porque, como nenhum de nós é perfeito, ele contou uma história de um cara que ele, na sua desonestidade, que ele havia sido desonesto, porque ele estava administrando mal uma riqueza que nem era dele, mas na desonestidade dele, ele falou: não, eu tenho que granjear amigos, porque eu vou ser demitido mesmo, porque eu errei, né? Eu tinha consciência do erro, então eu vou administrar uma forma de fazer amigos com esse problema que eu estou vivendo. Porque eu fazendo amigo, os meus amigos, na hora que eu for demitido, eles vão querer me ajudar, porque foram ajudados, né? Porque todos nós gostamos muito de que as pessoas tolerem as nossas imperfeições, né? E com a questão da dívida, embora, como a Soninha falou, não seja o ideal que você tenha que negociar a sua dívida e não pagar como você combinou, porque quando você faz um contrato, espera-se que você pague certinho as suas dívidas. Mas no momento que, por algum problema, você não pôde pagar, é válido e é lícito, como contou Jesus na parábola, que possa haver uma negociação justa, ou seja, o grande empreendedor que ia perder muito vai perder menos, e aquele que estava devendo vai limpar o seu nome, de mal pagador. Então, foi bom para todo mundo. Mas, assim, o mais relevante que eu acho é essa questão do mestre dizer: faça amigos na sua iniquidade. Porque nós todos somos imperfeitos, né? E nessa nossa imperfeição, a gente vai errar muitas vezes. E se a gente utiliza a caridade, a tolerância para com o outro, é a forma que nós temos de atenuar as nossas faltas. Por isso que João Evangelista, ele disse de forma muito clara: a caridade cobre a multidão dos nossos erros. Porque quando você está fazendo um bem, no nível qualquer, você está granjeando amigos. Eu sempre falo isso para os meus amigos. Quando você faz bem a uma pessoa, aquela pessoa tem uma família espiritual, não só os seus ancestrais, mas também os seus amigos mais próximos, que te olham com simpatia. Vai dizer: não, fulano foi bom para o meu filho. Então, quando se trata de filhos, quem trata seus filhos bem, imediatamente você fica muito simpático a essa pessoa, né? E você fica como uma espécie de devedor. A hora que essa pessoa precisar, certamente eu vou ter prazer em servi-lo, porque a vida é essa troca. E aí eu passo a bola para a Rosália agora, como historiadora, para colocar essa questão. Você vê que é uma questão que Jesus falou há 2000 anos atrás, e ela é muito atual. É muito Sim, atual. eu tava pensando também, porque assim, a gente estuda essas parábolas baseadas, essa em especial, né? Foi baseada no Carri-Bachuto, o Parábolas e Ensinos de Jesus, e também no livro Em Torno do Mestre, que é uma psicografia de Pedro de Camargo pelo Espírito Vinícius. Em Carri-Bachuto, a explicação que ele dá está muito baseada na palavra fidelidade e infidelidade. O que seria isso? O que é você ser fiel ao conhecimento? O que é você ser fiel ao seu administrador? Né? E o que seria uma infidelidade? Né? Nesse caso, seria um desvio de verba, e a fidelidade, quando ela aparece? Quando você é justo com aqueles devedores. Né? Quando você faz uma ponte, entendendo que você é apenas a ponte, você não é o dono dos bens. Né? É muito interessante pensar nisso. E o Pedro Camargo, Vinícius, ele coloca esse administrador como Deus, o proprietário como Deus, o administrador como nós, seres humanos, os devedores como os outros seres humanos e a propriedade agrícola como toda a humanidade. E aí a gente pode pensar nisso, gente, em diversas interpretações. Por exemplo,
quando a gente observa outras religiosidades, por exemplo, o povo judeu, né? O povo judeu, no início do século XX, foi morto aos milhões, porque eles eram vistos como ratos, não eram vistos como pessoas. E qual era a explicação que se dava? Que eles eram infiéis à Alemanha. Olha que interessante. Infiéis ao seu país, infiéis ao seu Estado. Mas quando a gente vai estudar a história a fundo, o que a gente descobre desse povo judeu que está peregrinando e que foi odiado por muitos alemães na época? Um pouco antes, durante a Primeira Guerra Mundial, você tinha que fazer uma escolha. Você tinha que sair da sua casa, você tinha 24 horas para sair da sua casa. Olha que interessante. Histórias que os livros não contam. 24 horas para sair da sua casa. Então, o nosso pensamento cristão, ocidental, ia falar: quero salvar minha família. A gente ia sair direto. Na primeira hora, a gente ia pegar as roupas e ia sair perambulando. O povo judeu pensava: o que eu posso vender em 24 horas para sair com bens? E aí conseguia se deslocar pelo mundo e, quando voltou para a Alemanha, voltou com bens. E o povo alemão que ficou foi estimulado a odiar esses administradores fiéis dos seus bens. Olha que interessante. E esses povos foram mortos aos 10 milhões durante toda a década de 1930. Um pouco da década de 1940. Pensaram, e o povo judeu, nós sabemos que ainda espera o seu Messias, né? Porque tem que ser espiritual e material, né? Então, respeitam Jesus, mas Jesus não é o Messias do povo judeu. Eles ainda esperam o Messias, porque o Messias tem que vir espiritualmente e materialmente. Nós, cristãos, que aceitamos Jesus como esse guia e esse modelo, entendemos que ser administrador fiel é ser ponte dos conhecimentos espirituais para passar para os outros administradores do planeta. Será que nós estamos fazendo isso, né? Pensando pelo lado espiritual. Pelo lado material, a Leila e a Sônia deram ótimos exemplos. Nós sabemos quais são as estratégias que os bancos fazem, quais são as estratégias de dívidas, de parcelamento, né, de renegociação, para que a gente tenha uma fidelidade, né? Mas espiritualmente, Sônia, como é que você acha? Quais seriam as nossas estratégias? Bom, eu acho que nós estamos num ponto, né, da nossa vida, né, do mundo, com essas questões todas que estão acontecendo de doença, de desencarne dos nossos amores, né, que é, assim, muito importante para que nós possamos refletir sobre isso. O que está valendo mesmo, o que de verdade a gente precisa numa hora dessa, né? Numa hora, eu não estou falando nem do que está doente, né? O que está doente também precisa lá dos cuidados e tudo, mas daquele que está ainda sem a vacina, aquele que ainda está tendo que ficar em casa, aqueles que muitas vezes são impedidos de sair para o seu trabalho por uma questão do coletivo. E aí aconteceu comigo uma coisa muito interessante. Eu tenho uma vizinha aqui que ela tem um estabelecimento, né, um restaurante, enfim, ela tem lá o trabalho dela. E, de repente, aqui no Rio, nós já tivemos aquela fase de fechamento ano passado, depois voltou, ela começou a funcionar, e eu sei que ela está funcionando com todos os protocolos mesmo, distanciamento, máscara, aquela face shield nos funcionários todos, enfim. Mas com o aumento da doença aqui, né, da incidência da doença, a prefeitura acabou fechando alguns estabelecimentos, e a gente não vai discutir aqui se está certo, se está errado, quem que tem que fechar, quem que tem que abrir. Mas o dela foi fechado. E ela estava muito triste, pedindo assim, até uma ajuda, gente. Eu tenho fornecedores para pagar, eu tenho funcionários para pagar, né? Não é uma questão só, eu vou deixar de ganhar o meu dinheiro, não. Eu vou deixar de cumprir os meus compromissos. Né? E aí tem que fazer acordo com o funcionário para fazer o que o administrador fez. Né? Só que no caso dela não era nem desonesta, era questão ela mesma.
E aí a gente fica pensando, mas por que chegamos nesse ponto novamente? Se nós já tínhamos saído, já tínhamos podido abrir as questões de comércio, voltar a trabalhar. Porque nós não pensamos no futuro. Nós pensamos no hoje, no agora. O homem, ele quer porque quer. Então, ele sai e eu não vou fazer isso porque isso é bobagem, e coloca na cabeça que não precisa, enfim, não está cuidando do outro. E aí não está fazendo amigos, né? Não está fazendo amigos. Porque quando você não... Eu não gosto de usar máscara. Eu não gosto de ficar em casa, de sair, de ter que estar passando álcool gel na mão, não sei o quê. A mão chega a ficar ressecada, né? Mas e daí? Eu não tenho que fazer só o que eu gosto. Eu tenho que fazer o que eu preciso. Né? E muitas vezes o que eu não gosto é o que vai me trazer mais amigos, porque aí eu não vou... Você imagina você saber que você contagiou uma outra pessoa. E eu acho que, para mim, né, assim, eu não sou boazinha, mas eu não quero ficar doente também. Me faço os meus cuidados. Mas eu acho que contagiar um filho, como a Leila falou, imagina, você contagiar os seus pais, né? E hoje nós sabemos que a doença não está mais naquela questão, não, a doença é perigosa só para quem é idoso, para quem tem não sei quantos anos. Não, a doença é perigosa para todo mundo. Tem bebês internados em UTIs, sendo tratados. Então, nós precisamos cuidar disso agora. E a vida é o nosso maior bem. Nosso maior bem, eu acho que é a vida. Nós somos responsáveis por ela. Agora, junto com isso, vem todas as coisas que nós precisamos fazer para manter não só a nossa vida. Porque quando a gente fala a vida é o nosso maior bem, nós não estamos falando a nossa vida, a minha vida é o meu maior bem. A vida do coletivo é o maior bem. Porque eu não posso ficar feliz quando o outro não está infeliz. E principalmente quando eu fui responsável pela infelicidade do outro. Uma hora a conta chega, uma hora a gente vai ser cobrado. Né? Então, que nós não sejamos cobrados, vamos fazer agora, vamos fazer os nossos acordos. É ruim usar máscara, eu sei que é, mas usa. Não vai morrer por causa disso. Né? E quanto mais você usar, menos você vai precisar, menos tempo você vai precisar usar isso tudo. Né? Então, vamos fazer um acordo com o vírus? Vamos. Será que ele aceita o acordo? Eu me cuido e você vai procurar um outro hospedeiro, uma outra maneira de sobreviver? Será? Gente, É porque é bem sei. interessante, né, Sônia, que você está falando. E aí eu já vou aproveitar me despedindo, que a gente já está chegando na reta final. Assim como o vírus está em mutação, a gente também deveria estar em mutação, né? As nossas atitudes também deveriam estar em mutação. Então, a gente tem cobrado, tem exigido, tem pensado, por exemplo, no Estado brasileiro como grande salvaguardador da saúde, da segurança, da educação, né, do transporte, que são objetivos do Estado, os administradores, né, federais, municipais, estaduais. Se são fiéis ou infiéis, isso nesse momento não nos compete. O que tem nos competido, principalmente, é chamar atenção para isso que a Sônia está falando. Quais são as nossas atitudes individuais que estão refletindo no coletivo? Então, usar máscara é essencial, fazer distanciamento é essencial, né? Valorizar os profissionais da saúde que estão saturados. Gente, imagina um ano inteiro lutando por vidas, um ano inteiro separado das suas famílias. Né? É muita dor que eles têm visto, é muito sofrimento, é muito desgaste físico, emocional. A gente pode, né? A gente pode fazer essa mutação e tomar boas atitudes pensando no coletivo. Um grande beijo para vocês e até semana que vem. E assim, meus amigos, tecendo essa consideração final, que é muito importante a nossa fidelidade ao que a ciência nos ensina. Eles falam nos 3 M's. A mão limpa, está sempre limpando a mão, né? Manter o distanciamento e usar máscara. Então, é máscara, mão limpa, manter o distanciamento. É só isso que a ciência está nos orientando por enquanto.
Talvez venham restrições até maiores mais para frente, se começar com muita mutação, a gente não sabe. Mas o que Jesus fala sobre isso é que quem não é fiel no pouco, jamais será fiel no muito. O pouquinho que a humanidade está pedindo de cada um de nós agora são esses 3 M's. É muito pouco para a gente fingir que não ouviu, achar que não está acontecendo nada, com esse procedimento tão infantil dos nossos jovens, indo para as festas e contaminando a todos, porque, como disse a Soninha, esse vírus não é agora perigoso só para velhos, não. Está pegando até bebês. Então, já houve mutações, e vai haver mais, claro, né? Porque esse vírus, a Terra os produziu a partir da nossa egrégora mesmo, isso aí nem está em discussão. Mas nós vamos, então, concluir com esse discurso de Jesus, do mordomo infiel ou do administrador infiel, e nós recebemos do nosso Pai Celestial uma missão na Terra. Todos nós temos a nossa missão na Terra, individualmente e coletivamente. A nossa missão, como diz Allan Kardec, é bom a gente sempre recordar, tem 3 dimensões. Uma missão com você mesmo, com a sua família e com a sociedade. Então, nessas 3 dimensões, que a gente possa ser fiel nesse pouquinho. Porque se nós não formos fiel nesse pouquinho, nós não vamos ser fiel mais nunca. Fidelidade não vai acontecer na nossa vida, porque isto tem sido esse treinamento. Então, que Jesus nos abençoe, nos permita mais reencontros. Ainda temos 3 minutinhos, eu acredito, ou não temos mais? Se nós temos 3 minutinhos, vou passar a palavra para as meninas. A Rosália já se despediu, então a Soninha também se despedir. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Vai lá, Soninha. É isso mesmo, é bom para poder dar um beijo em todo mundo. Eu acho que nós já falamos o que podíamos falar aqui, a discussão continua, inclusive aí no chat mesmo, vocês podem colocar o que vocês pensam, perguntas, enfim, a gente vai sempre podendo responder, e se não puder, a gente vai procurar saber para responder depois, né? Então, um grande abraço, muito carinhoso para vocês, se cuidem, 3 M's, e vamos vencer mais uma vez, né? Um beijo grande para todos. Até lá. De nós, de mais ninguém, que amanhã seja melhor, através do amor e humildade. Depende de nós. Deixar o tempo e a vida correr num riacho da amizade. Deixar o tempo e a vida correrem num riacho da amizade.
homens vencerão em coro todo o mal. Todo o mal. Depende de nós. Depende de nós.